Não há como falar de psicologia corporal sem falar de William Reich, um alemão, austríaco, melhor, né? Contemporâneo de Freud, né? A gente já falou alguma coisa. Ele era aluno da Faculdade de Medicina, onde Freud era professor, se interessou pelas ideias dele, se tornou um psicanalista, um dos primeiros psicanalistas de destaque. Só que ele tinha uma sede de saber muito grande e acabou ficando maior do que a esfera da psicanálise. Mas ele não deixa, Reich não deixa de ser psicanalista. Ele criou tanta coisa paralela que alguns autores consideram ele fora da psicanálise. É um equívoco que eu mesmo já cometi na minha trajetória lidando com isso. Eu comecei com isso. O Reich como um maldito dentro da psicanálise. Né? E claro, ele quebra mesmo com Freud, e a gente vai falar disso, né? Os porquês e aonde, como, mas ele não deixa de ser psicanálise. Tá? Ele inaugura uma vertente que é chamada de psicologia corporal. A gente tem muita coisa para falar sobre isso tudo, vamos aos poucos. A grande sacada do Reich, vamos dizer assim, o que seria psicologia corporal, né? É um universo de conhecimento muito vasto, muito amplo, que inclui uma série de coisas, desde o pessoal que faz leitura do sintoma, uma leitura psicológica do sintoma, e nesse sentido há um livro que chama A Doença como Caminho, muito interessante. O entendimento também que todos nós temos de que as doenças, praticamente todas elas, têm um fundo psicossomático, né? O somático é o que vai para o corpo. Nesse ponto nós vamos distinguir, né, especificar, procurar dar o significado da palavra soma, que vem do grego, é um corpo, é uma das formas de nomear o corpo em grego, e que a gente acabou usando, e usa em palavras como somatização. Né? A somatização é quando aquela questão psicológica veio para o corpo. E dentro dessa esfera, né, da psicologia chamada psicologia corporal, vai ter um núcleo que é reichiano. Não adianta correr disso, não. Tá? Ele sim é o pai da psicologia corporal, ele que começa, porque ele tem uma sacada, entende? Que eu vou procurar falar dela agora, que é ele dividir o corpo em 7 segmentos, em 7 anéis anatomofuncionais. Ou seja, são divisões que existem mesmo no nosso corpo, são patamares que existem no nosso corpo, né, que são físicos, são fisiológicos, são anatômicos. Né, são divisões. E essas divisões marcam diferentes funções daquele anel. Que sacada! O grande salto do Reich foi associar a isso aspectos psicológicos, fenômenos psicológicos, ancorar no corpo. A gente vai falar disso também. Quer dizer, estamos aqui botando alguns pacotinhos aqui, né? Pra gente... Vamos ver o que a gente dá conta hoje, e mais vamos seguir. É importante, ao falar de psicologia corporal, perceber que a psicologia corporal, ela é a ciência, a parte da psicologia
Entende? É o ramo da psicologia, dessa ciência chamada psicologia, que faz ponte com a sociologia ou antropologia. Pela via do corpo, por causa do corpo, porque se dedica ao corpo. Ao falar de corpo, ao buscar o corpo como referência, como estudo, como entidade para estudo, fenômeno de análise, a essa questão da psicologia, que é muito associada ao mental, mas não é só mental. A psicologia é uma ciência do corpo também. Eu atendo a muitos médicos, né? Faço a psicoterapia, já fiz de muitos e ainda atendo alguns. E colecionei declarações desses médicos, e é uma coisa que eu também já vi fora do consultório, médico dizendo que 80% do atendimento que eles fazem, eles sentem, eles percebem que é psicológico. Muitas vezes a pessoa só quer um cuidado, só quer uma escuta, só quer uma atenção. Ou seriam evitados caso houvesse um apoio psicológico. Aquela pessoa não teria chegado ao médico se tivesse lidado com questões psicológicas antes. Isso é assim, todo mundo sabe isso. Quer dizer, todo mundo que já tem uma certa experiência de vida vai perceber isso. Não só os médicos. Que muito há o famoso efeito placebo. E aqui eu vou ter uma coisa muito interessante sobre o efeito placebo, que é assim, ou seja, para quem não conhece, para quem não sabe o que é o efeito placebo, famoso, e agora está famoso por causa das vacinas que precisa. O efeito placebo é o seguinte, é quando você dá para o doente um remédio que não tem nenhuma substância ativa. É uma pílula de farinha, é água destilada. E, mesmo assim, esse remédio faz efeito. Ou seja, o remédio não fez efeito. O que fez efeito foi o psicológico. E isso é forte. Isso é considerável. Tanto que é necessário se dar a devida atenção ao efeito placebo nos estudos das vacinas. Não saber se a pessoa melhorou só porque ela acha que aquilo vai fazer ela ficar melhor. Isso sempre atua. Sempre. Quer dizer, então a gente também está falando para todos os terapeutas que a sua intenção no passar a técnica, seja qual for, se ela for uma técnica alopática, que seja, mas se for uma massoterapia, se for uma imposição de mão, se for uma coisa que você fala, vai ter muito a ver com passar junto a crença da cura. Porque há algo muito interessante que pouca gente sabe sobre o efeito placebo, porque todas as pesquisas feitas sobre o efeito placebo, até um ponto, foram você dá esse remédio. Então, assim, para uma esfera de pacientes, você dá o remédio que não tem a substância ativa, e para outra esfera de pacientes, você dá o remédio com substância ativa. E pega as porcentagens. Então, a porcentagem das pessoas que melhoram com um remédio inócuo, sem substância ativa, dado pelo efeito placebo, gira em torno de 30% a 40%. É bem significativo. A pessoa melhora porque tomou esse remédio e acredita que vai melhorar e melhora. Agora, há uma pesquisa que pouca gente tem acesso, que foi feita quando o médico ou o enfermeiro que está dando o remédio também acredita que aquilo é o remédio. Quer dizer, não foi contado para ele que aquilo não é uma substância, que é uma substância inócua, que não tem as substâncias do remédio.
é só uma pílula de farinha ou uma água destilada. Quem está dando o remédio, quem está aplicando a injeção, também acha que está aplicando aquela substância. Esses índices, nesses casos, tanto quanto quando o paciente não sabe que não tem substância ativa, assim como quem está dando o remédio também não sabe e acha que sobe para 80%. É muito significativo. Ou seja, essa crença, né, interfere no corpo. A gente está falando de um elo entre mental, imaginário, intelectual, ideia. Tudo isso precisa ser associado. As pessoas estão... Entende? Essa capacidade que nós temos de acumular conhecimento, né, sermos pequenas reservas de conhecimento, assim como o ser humano tem grandes reservas de conhecimento, cada um de nós é uma pequena reserva de conhecimento, sabe coisas que estão guardadas em pensamentos que conseguem ser guardados por causa das palavras. Cada palavra é uma caixinha que contém uma ideia. Os outros animais também têm ideias, isso já está comprovado, mas eles não têm palavras para guardar e trocar essas ideias. Então a gente tem alguma coisa que se dá sim pela fala, quando a gente vai. E isso atua, interage. É a mesma coisa em outra instância, são manifestações diferentes de um mesmo ser que o meu corpo. A mente e o corpo, apesar de palavras distintas, em algum lugar elas são uma só. A psicologia clássica, quer dizer, a ideia clássica sobre a psicologia está associada a esse mental, a esse fálico, né, do falar. A psicologia somática vai ancorar isso no corpo. E ao fazer esse caminho, ela necessariamente, precisamente, cria uma ponte com a antropologia, com a sociologia. Porque o corpo, ele é essa ponte entre o individual e o social. O corpo é meu e o corpo faz parte de um corpo social. Tanto que a gente chama de corpo de bombeiros. Né? Veja, é um corpo maior. Meu corpo é meu e meu corpo vai para a rua, meu corpo trabalha, meu corpo vai para a festa, o corpo é a ponte entre a psicologia e a sociedade. É muito interessante perceber isso. Então não tem como você estudar psicologia corporal sem se aprofundar em antropologia, em sociologia, em política, em questões sociais. Quer dizer, eu preciso arrumar essa frase. Há como, mas você não vai se aprofundar no assunto. Você vai ficar numa superficialidade. Se você tratar o corpo só de maneira individual, que é o que muitas técnicas corporais buscam, ou as pessoas também têm esse entendimento que o corpo é uma coisa minha, né? Inclusive quando eu faço exercício, quando eu faço... Veja, isso é uma questão da psicologia corporal. Agora, a questão social é fundamental. O grande corpo. Aí sim você aprofunda, aí você começa a entender. É por isso que o Wilhelm Reich, tem uma série de escritos sobre
essa individualidade, e nesse caminho ele vai para a distribuição bioenergética e as características psicológicas e o estudo desses anéis e as funções psicológicas que ancoram nesses anéis anatomofuncionais. Mas também o Reich tem uma série de obras tratando do social. Ele tem, por exemplo, a obra Psicologia de Massas do Fascismo, estudando como é que pode uma grande população, e ele vive na época do que ocorre na Alemanha na ascensão do Hitler, então ele busca e vai fazer toda uma análise psicológica. Assim como ele tem um livro que chama A Revolução Sexual, que vai estudar a revolução social que aconteceu na Rússia. Né? Uma coisa super importante também da época dele. Assim como toda a obra dele, ele transita nesse corpo individual e nesse corpo social. Então é importante, né, considerar esse social. Esse é um dos pontos e que vai ficar mais claro conforme a gente for conversando sobre essas coisas. Tem o histórico do Reich, que é uma coisa bastante importante de estudar, né, porque a vida dele, a obra dele, tem muito a ver com conhecer psicologia corporal. Quem quiser saber mais do Reich, eu elaborei um site há muito tempo atrás, é um site amador, mas que funciona muito bem, que é o ABC Psigma, PSIGMA. Tá? Procura no site do Google, tem lá um link sobre o Reich. Várias coisinhas que eu tive paciência de fazer na época. Né? E que agora está posto, está lá, é só visitar. Vamos falar dos 7 anéis psicossomáticos. Eles são uma sacada do Reich, do Wilhelm Reich. Quer dizer, uma visão que ele traz, e que é o princípio do entendimento daquilo que a gente chama de psicologia corporal. Ele não é um achismo, ele é profundamente científico. Reich é médico e psicanalista ao trazer essas ideias, que é uma grande sacada. Vejam, todas as formas de vida no planeta Terra, não sei de outros, né? Evoluíram a partir do verme. Tá? Todos nós lá na ancestralidade, nosso grande antepassado é o verme, formas de verme, que sobrevivem até hoje. Né? Ou seja, esse modelo de vida, né? Esse primeiro modelo, que você pega bolachinhas, né? Porque a princípio que você tem, né, a vida se desenvolve em pequenas esferas, vamos dizer assim. Né? As bactérias, aquilo que começa a replicar a si mesmo. Né? Tem o DNA que começa a replicar a si mesmo. As células, as primeiras células, os primeiros seres eram esferas, obviamente, né? Como você vê nas menores. E aí começa uma associação de colar uma na outra. E andar junto, cada uma fazendo função diferente. E aí faz a tripinha. Que é o que você vê em muitos insetos. Né? A minhoca, por exemplo. A minhoca não é inseto, não é isso. Mas aqui já a minhoca. Muitos insetos, como a centopeia. E outros. Que é esse modelo. E todos os tipos de verme, né? Que é esse modelo de... Vai criando gominhos. Depois, com a evolução, esses gominhos vão se especializando. Por exemplo, se você tem, a princípio, uma minhoca, ou um verme, né? Aquele que consegue fazer assim e começa a se locomover mais aonde quer. Não fica à mercê, né? Uma esfera fica à mercê do vento. Aqui, uma das coisas que ele ganha é se locomover. E aí, para parar de rastejar,
Alguns desses gominhos criaram patinhas. Se especializaram em outra coisa. O primeiro gominho, que é o querer saber para onde que nós estamos indo, né? Se eu sou o primeiro gominho, é melhor eu colocar aqui as funções de captação do mundo. Né? O que enxerga, o que cheira, o que come, tá tudo por aqui, ó. Você vai encontrar isso em todas as formas de vida. Então você vê a primeira especialização, né, esse primeiro anel, né, tá por aí. Então essa lógica, quando você percebe isso, você vai perceber que todas as formas de vida ainda tem esse mesmo design, esse mesmo shape. Sim. São esses gominhos acoplados que foram se especializando cada vez mais. Você veja, você encontra nessas formas de vida mais primitivas, vamos dizer, insetos mesmo, né? Vamos dizer a centopeia, a cobra também, né? Que a cobra já é um próximo nível. Mas vamos pensar a centopeia, fica bem claro, né? Os gominhos. Então, a primeira esfera está captando o mundo. Se ele consegue comer alguma coisa, entende? Eu vou ter que digerir, tirar o que me interessa e soltar. Isso que solta está lá atrás, né? É o último lá. Claro. Se tivesse na frente, eu ia soltar os dejetos na minha frente e caminhar para cima deles. Já é uma inteligência que vai se manifestando, sim. Aqui no meio, vão ter outros gominhos que vão se especializar em extrair daquilo que esse segundo segmento, né? Primeiro, esse que capta a realidade. Esse segundo, ele traz para dentro. São outros gomos especializados nisso. Outros gomos especializados em locomoção. Pois é, perceber isso vai nos levar a entender que os nossos gomos estão aí. E aí que está o olhar do cientista, entende? O olhar do... Esses gomos ainda estão aí, ser humano, esse ser que evoluiu, né, de outros seres que evoluíram, chegou nesse ponto de trocar isso que a gente está fazendo nessa maquininha aqui, essa coisa maravilhosa, ele tem os mesmos segmentos do verme? Claro. Nos desenvolvemos no planeta Terra. Somos uma forma de vida que se manifesta num corpo com uma lógica maior do que nossa capacidade de entendimento sobre ela. Veja, a vida, com V maiúsculo, está dentro e fora de nós. Nós devemos nossa vida à vida. A vida é uma força que se manifesta em todo o universo. Quer dizer, estamos buscando formas de vida, mas o vírus que existe num meteoro, por exemplo, num cometa, né, já pode ser considerado, né, tá nesse lugar entre ser uma pedra e ser uma forma de vida, né? Mas se pressupõe sim que essa vida possa aflorar em outros lugares do universo. Na Terra ela abunda. A vida explode em todos os lugares. Se você parar se você deixar a casa que você mora um tempo sem mexer, vai começar a nascer planta no meio da... A vida se manifesta, a vida com V maiúsculo, através de duas forças muito intensas, muito visíveis, constatáveis. Não precisa ser gênio, não precisa ser... Olha, a vida quer se manter viva e quer produzir mais vida.
tem a capacidade de se replicar. Instinto de sobrevivência e procriação, pulsão, o que for chamado, forças que se manifestam. Se você olhar para lá, a vida está fazendo assim. Desde o micróbio, do fungo, a árvore, a nós, aos animais. A vida quer gerar mais vida. Ela tem uma coisa... Isso não está sob nosso controle. Não liga e desliga quando a gente quer. Pelo contrário, nós somos fruto dessa força universal. Então, todo respeito à vida. O nosso corpo é um representante dessa senhora, a vida. E a vida o que é, diga lá, meu irmão. A nossa vida, veja, quando ele diz isso, ele está querendo dizer qual o sentido da minha vida, né? Eu tenho vida, eu sou um ser vivo. E, ao mesmo tempo, eu sou manifestação da vida. Eu sou um pedaço da vida maior. Eu vou morrer e a vida vai continuar se manifestando em outros seres. Quando a gente fala de psicologia somática, corporal, a gente está conversando com essa moça aqui. Porque o corpo, porque assim, qual que é a minha visão como terapeuta, psicoterapeuta corporal, não é mais, já foi, intervenção no corpo. Massoterapia, exercício de bioenergética, essas coisas. Não é mais isso. Eu já fiz isso bastante e tenho um entendimento pessoal que ser um psicólogo corporal, somático, significa validar o que o corpo comunica. Colocar o corpo como mestre, como referência. Quebrar esse paradigma que diz que o corpo é que está errado, ele que está atrapalhando. O corpo e suas manifestações, suas diversas formas de se manifestar. Comportamento, sintomas. Ele sendo visto como guia, ele sendo visto a partir dessa inteligência maior, é o olhar de um psicólogo corporal, somático. Claro, quem estuda e trabalha com processos catárticos de desbloqueio corporal que vão influenciar no psicológico. Esse é um outro tipo de psicoterapeuta corporal. Entende? Agora, veja, está implícito aqui que ele tem o corpo como mestre, como referência. Está implícito. Então veja, o que a gente está procurando falar nesse sentido. No próximo encontro, eu vou falar as funções desses anéis psicossomáticos. Quem sacou a coisa do verme, né? Que a gente é um verme que chegou longe. A gente foi longe, hein, cara? Nesses milhares de anos de evolução. Mas os gominhos do verme ainda estão aqui, claro. São 7. Imediatamente algumas pessoas já fazem associação com os 7 chakras, que são muito mais, né? Nosso corpo tem muito mais do que 7 chakras, mas 7 principais chakras. Pode ser, mas o Reich ele não vai por essa linha. O Reich é bem científico, ocidental, da ciência ocidental. Por isso que é muito interessante. Entende? São divisões anatomofuncionais mesmo. Há patamares, né? Opa! O patamar derrubou.
Vamos lá. Eu acho que é porque anunciei o final e continuei. Ah, patamares. Verticais ou horizontais na nossa verticalidade. Os gominhos. Tá? Percebam, o cérebro não cai na boca. Tem aqui um patamar, uma divisão, onde só passam alguns dutos, alguns canos, né, que precisam, mas aqui tem uma divisão, bem clara. Pode tirar a radiografia. É claro, ela não é assim exata, né? Ela dá a volta aqui atrás, faz assim. Mas está aí a divisão. Qualquer tomografia vai constatar. Aqui a outra. Aqui, onde é a papada, a famosa. Esse assoalho está descendo, né? E assim como esse assoalho tem a ver com o assoalho pélvico, que é o outro que a gente vai falar. Quando esse desce, o de baixo desce, na respiração, né? Mas isso é um outro momento. Esse assoalho. Aqui tem alguns dutos que descem, né? Mas aqui é uma divisão, clara. Aqui, a outro. Tanto que dá pra carregar uma criança no cangote, que é uma delícia, né? Oh, coisa boa. A gente dá uma de camelo, né? Dá uma de... uma criança, quando a gente carrega uma criança no cangote, a gente percebe qual que é do cavalo. Carregar um peso, assim, do camelo, da ema, sei lá, não. Mas aqui no ombro é muito legal. Então, a gente usa este patamar aqui. O diafragma, vejam, ele é claramente um patamar. O pulmão não cai lá para baixo. Ali só passam os dutos necessários. A bacia, a pelvis, é outro patamar, é o fundo. Esse é o de cima, né? A esfera de cima, lá é a esfera de baixo. Ah, mas não tem as pernas ainda? Não, as pernas são desse segmento. Elas são patinhas que fizeram assim, depois esticaram. Elas pertencem a esse último anel. Mas, eu estou falando dos patamares. Perceba? Outro patamar. Então você vai ter, assim, há uma questão que é, o diafragma, ele é um patamar especial. Ele está bem no meio da história, né, da divisão. E ele é um músculo muito associado à respiração, então ele é um anel em si, ele é um anel mais fino. Ele tem uma função, tanto fisiológica quanto psicológica, especial. Porque na psicologia corporal, a respiração é um objeto de estudo muito importante. Respirar é sentir. Para não sentir, não respira. Diminui a respiração, mexe com tudo. Né? Então, a gente anunciou os 7 segmentos. Veja, nesse patamar, daqui, aqui. Ocular. Oral. Veja uma função diferente, né? O anel do pescoço. Especialização dele. A divisão dele entre a famosa cabeça e corpo. Aqui, o grande anel torácico escapular, né? Um anelzão aqui, onde que essas patinhas antigas, né, fazem parte. Eram patinhas, foram se especializando e transformaram-se em mãos e braços, mas fazem parte desse anel. O diafragma, que é um anel em si. O intestinal e o pélvico. Cada um desses vai ter funções psicológicas diferentes. Vai ancorar fenômenos
entidades psicológicas diferentes. E a gente vai falar disso nos próximos encontros. Valeu por quem esteve aqui. Fiquem à vontade de fazer perguntas. Um grande abraço.